E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mesmo com as incertezas, mesmo com os problemas que nós estamos vendo aqui no nosso país, com esses problemas políticos, com esses problemas dos três poderes, em especial um aí querendo acabar com a liberdade da população, bom, independente disso, nós temos que manter a nossa fé em Deus, continuar falando sobre a palavra de Deus e manter o máximo possível o foco em caminhar segundo a palavra de Deus. É o que a gente precisa fazer. É verdade? Porque lembrando, o que a Bíblia nos diz é que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos orar pelas nossas autoridades. Não é verdade? É o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus diz. E tanto Deus pode levantar uma autoridade para abençoar quanto para castigar, né? Mas enfim, pessoal, que Deus seja louvado e o assunto de hoje é outro. É só uma introdução leve a respeito dos acontecimentos que possivelmente deixa muitos aí de cabelo em pé, não é verdade? Hoje nós vamos falar a respeito de tentação e provação. Ué, o que seria isso? Tentação e provação? Será que é a mesma coisa? Será que são coisas distintas? Quem manda a tentação? Quem manda a provação? Bom, hoje nós vamos saber a respeito disso, vamos saber diferenciar essas duas palavras, essas duas provas que aflige o ser humano, tentação e provação. Todos nós estamos sujeitos a isso e com força, né, com determinação, com fé em Deus, nós podemos passar por essas aprovações ilesos ou cair em tentação, não é verdade? Mas enfim, vamos ver o que significa isso. Espero que todos vocês gostem. Fique comigo até o final, tá bom? E aproveitando, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que quando eu colocar outro vídeo você possa acompanhar os nossos vídeos, tudo bem? E deixe seu comentário, diga o que vocês acharam do vídeo, se foi bom, se foi mal, se vocês estão de acordo, se vocês não estão de acordo, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Desculpa aí pela introdução, tá bom? Fiquem comigo, vamos lá. Tentação e provação são dois tipos de testes com propósitos e naturezas diferentes. Por isso, entender a diferença entre tentação e provação é algo fundamental ao cristão. Muitos, porém, não conseguem identificar essa diferença. Principalmente porque normalmente a tentação e a provação elas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Bom, as palavras tentação e provação traduzem exatamente, pessoal, os mesmos termos originais nos idiomas bíblicos. Isso significa que no hebraico e no grego as palavras para tentação e provação elas são exatamente a mesma coisa. De forma geral, o significado dessas palavras possui o sentido de testar o valor, a qualidade e o caráter de alguém. Na verdade, o uso exclusivo e limitado da palavra tentação como significando um teste sedutor com má intenção é algo recente. Como foi explicado, os escritores bíblicos usaram a mesma palavra para indicar tanto testes bons quanto os testes maus. Bom, mas isso não significa que o ensino bíblico não diferencie um teste do outro. Pelo contrário, no capítulo 1 do livro do apóstolo Tiago, por exemplo, revela o quanto é importante entender a diferença entre tentação e provação. Para o apóstolo Tiago, todo cristão deve ter a ciência disso e saber diferenciar a origem e propósito do teste que lhe aflige. Por isso, algumas traduções bíblicas mais recentes procuram facilitar a identificação entre esses dois tipos de testes. Essas traduções passam a designar o teste malicioso com a palavra tentação e o teste benevolente com a palavra provação. Ou seja, se a aprovação e a tentação são testes, qual seria a diferença entre uma e outra? Em primeiro lugar, seguramente pode-se dizer que a principal diferença entre tentação e provação está na origem de cada uma.
A tentação provém da própria corrupção da natureza humana e também, pessoal, de Satanás. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que cada um é tentado quando atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Além disso, o diabo é apresentado na Bíblia como sendo um perigoso tentador. Isso aqui é importante entender, que Deus nunca tenta alguém. O mal moral não vem de Deus. E ele não induz ninguém ao pecado. Por outro lado, a aprovação vem de Deus. O Senhor frequentemente testa o seu povo, submetendo às provações. Certo? Em segundo lugar, a diferença entre provação e tentação pode ser percebida através de seus propósitos diferentes. O objetivo da tentação é o seguinte: é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro, expor as suas debilidades, afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente e afastá-lo de Deus. Já a aprovação possui a finalidade pedagógica de ensino. O objetivo da aprovação é aperfeiçoar o homem. A aprovação serve para fortalecer espiritualmente o cristão, para amadurecer o seu caráter, para capacitar o cristão diante dos problemas, para desenvolver a sua fé e, o melhor, para aproximar o cristão de Deus. Então, basicamente, é possível dizer que a tentação e provação são testes que se distinguem em origem e propósito. Quando o teste for feito com um propósito malicioso, de expor a fraqueza de alguém ou induzi-lo ao pecado, chama-se tentação. Obviamente, um teste assim jamais será proveniente do nosso Deus. Já quando o teste for feito com um propósito benevolente de provar e aperfeiçoar a qualidade de alguém, chama-se provação. E Deus testa o seu povo dessa maneira. Normalmente, pessoal, uma provação vem acompanhada da tentação. Isso não significa que Deus envia a tentação, mas significa que durante o processo de provação enviada por Deus, o crente pode ser tentado a pecar por causa da própria corrupção do seu coração ou pela ação maligna, carne, fraqueza, não é verdade? E o diabo aí, ao derredor. Há vários exemplos bíblicos de como isso acontece. A história de Jó é um desses exemplos. Da parte de Deus, Jó foi provado. Ele teve a sua fé e fidelidade ao Senhor testadas. Isso, no entanto, ocorreu porque Deus permitiu que Satanás o tentasse. Então, da parte de Satanás, Jó foi tentado a abandonar a sua fé e a blasfemar contra Deus. Mas Satanás operou dentro dos limites estabelecidos por Deus, nem um ponto a mais. Nesse sentido, Satanás foi apenas um instrumento de Deus para demonstrar que Jó seria capaz de suportar as provações. Na história de Abraão, também encontramos um dos exemplos mais conhecidos de provação. O nosso Deus, ele provou sua fé e obediência e pediu-lhe seu filho Isaque em sacrifício, seu único filho. Esse foi um teste que veio da parte de Deus e teve como objetivo revelar e aperfeiçoar ainda mais a fidelidade de Abraão. Mas, se por acaso em algum momento Abraão pensou na possibilidade de não obedecer à ordem de Deus, isso constitui uma tentação em que não teve origem em Deus, mas em seu próprio coração falho. Isso nos ensina que nossa natureza pecaminosa pode transformar uma provação em tentação. Por exemplo, Deus pode provar um crente através de um período de desemprego, mas se durante esse tempo o crente considerar em obter recursos de forma ilícita, a provação passará a ser uma tentação e Deus de forma alguma será culpado disso. O homem é seduzido ao pecado por sua própria vontade caída.
Em outras palavras, pessoal, o servo de Deus é testado. E durante esse teste, ele se vê exposto tanto a possibilidades boas e legítimas, quanto a possibilidades más e ilícitas. Ele é fortemente induzido a escolher o mal, tanto por causa da sua própria natureza, como pela obra de Satanás. Mas a boa notícia é que as provações e até as tentações ocorrem dentro dos limites determinados por Deus. Mais uma vez aqui podemos recorrer à história de Jó. Deus dá graça suficiente para que os seus servos passem as provações, bem como dá o escape necessário para que eles resistam e vençam as tentações. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: nenhuma tentação sobreveio a vocês, exceto aquela que é comum a todos. Mas Deus é fiel, que não deixará que vocês sejam tentados além daquilo que vocês conseguem suportar. Mas, com a tentação, Ele também providenciará o modo de escape, para que vocês possam suportar. Como já foi dito, a palavra grega para tentação e provação é a mesma. Então surge a pergunta: Paulo estava falando de tentação ou de provação? Muitos estudiosos consideram que talvez o apóstolo tivesse em mente as duas coisas, especialmente por causa da conexão que pode ocorrer entre a provação e a tentação. Pessoal, seja como for, o importante é que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Além disso, os fiéis que suportam as provações e vencem as tentações recebem a promessa de uma grande recompensa, que é a coroa da vida. Pessoal, ficou claro para vocês a diferença de tentação e provação? Deus, ele prova os crentes, né? Para que eles possam mostrar que estão firmes, que vão vencer, que estão fortes nos caminhos de Deus. Porém, também é possível que venha a tentação. E a tentação não é por Deus. Deus não tenta, Deus não precisa tentar o seu povo. A tentação vem do maligno, né? E é uma provação má, né? Aquela que induz o crente ao pecado. Entendeu, pessoal? Essa é a diferença. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Provação é a parte boa que Deus nos coloca à prova para provar a nossa fé, a nossa obediência e o nosso amor por Ele. E a tentação é aquilo que serve para nos destruir, que serve para nos colocar lá para baixo, para desmoralizar o cidadão. Entendeu? Que possamos nós estar sempre firmes com Deus e que sempre estejamos andando no caminho do Senhor, para que diabo nenhum possa mudar o nosso caminho, a nossa direção. Pessoal, é sempre tão bom você andar com Deus, falar com Deus dia e noite, conversar com Ele, mostrar para Ele as suas dificuldades, os seus problemas, os seus erros, as suas fraquezas. E em qualquer situação da tua vida, seja de dia, seja de noite, seja pela manhã, pedir orientação de Deus e lembrar que Deus está vendo tudo. Sabe, pessoal, Deus, ele sempre está vendo tudo e ele deixa a gente fazer aquilo que a gente quer, que é a questão do livre-arbítrio. Porém, as consequências vêm, e as consequências não são nada boas, dependendo das más ações, né? Se for ações más, as consequências são más. Se for ações boas, as consequências são boas. Às vezes a gente perde grandes coisas nas nossas vidas pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pela dificuldade de podermos fazer o que é certo. Esse afastamento do Senhor, ele provoca a nossa inundação no pecado, sabe? E acaba com a nossa vida. A gente não pode permitir que isso aconteça com a gente. Temos que ser forte. Temos que nos afastar da presença do mal e caminhar sempre no sentido do bem, de acordo com o propósito de Deus, de acordo
com que aquilo que Ele instituiu para nossas vidas. Entendeu, pessoal? Lembre-se sempre, nosso Deus está vendo tudo. E com certeza nós podemos tanto ganhar muitas coisas, como também perder e coisas importantes. Coisas que amamos, coisas que queremos muito, coisas que almejamos. Não permita que o diabo tire a sua felicidade. Não permita que o diabo venha acabar com a tua vida. Seja forte, persevere na oração e na fé. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós também não podemos dizer que Deus existe, porque a gente não acredita. Entendeu? Então temos que ter fé e esperança. Que dias melhores virão, que nos manteremos firmes na presença de Deus. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E caso sim, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário, né? Para que a gente possa entender o que as pessoas pensam, se essa palavra foi boa ou não, se agregou alguma coisa na sua vida ou não. Amém? Pessoal, muito obrigado por estarem até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.